Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Peço desculpa já de antemão pelo vídeo, pelo som, pela imagem, mas é o que temos. Tá inclusive chovendo aqui no Metropolitano, mas eu tenho que gravar este vídeo depois da vitória do Atlético de Madrid 4-2 para cima do Real Madrid na prorrogação, uma vitória que deixa o Real Madrid sem Copa do Rei da Espanha e que faz que o Atlético de Madrid avance na competição. Antes de mais nada, sempre pedindo para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam por aqui, deixe o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários por aqui. Vamos falar sobre o jogo. Foi um jogo pegado, foi um jogo complicado e foi, para mim, uma vitória merecida do Atlético de Madrid, principalmente pelo que vimos na prorrogação. Foi justamente na prorrogação que o Real Madrid conseguiu vencer o Atlético de Madrid na semana passada, a semifinal da Supercopa da Espanha, e foi justamente na prorrogação que o Atlético de Madrid conseguiu se impor sobre o Real Madrid no jogo desta quinta-feira, nessa partida única das oitavas de final da Copa do Rei, que foi disputada aqui no estádio do Atlético de Madrid por sorteio. Então o Atlético definiu a eliminatória jogo único aqui no Metropolitano. Bom, o jogo começou, primeiro rapidinho sobre escalações. O Ancelotti já tinha dito que o Lunin seria o goleiro do Real Madrid e a escolha do Carlo Ancelotti foi começar esse jogo com Modric e Camavinga. Camavinga jogando com o Fede Valverde na posição de dois volantes, né? E o Modric um pouquinho mais adiantado. Mas depois o Ancelotti fez tudo que era substituição, tocou jogadores de posição para ver se conseguia solucionar o jogo e no final não conseguiu. No Atlético de Madrid, a opção do Simeone foi começar com o Marcos Llorente na ala direita, em lugar do Nahuel Molina, que começou no banco, mas depois ele botou o Nahuel no jogo e colocou o Llorente no meio, o que para mim mudou um pouquinho a cara do Atlético de Madrid. O Simeone foi melhor que o Ancelotti nas substituições e no tempo de fazer elas, nos timings. Eu acho que o Cholo acertou mais, até porque o Atlético de Madrid estava um pouco mais descansado que o Real Madrid, que o Atlético de Madrid jogou contra o Real Madrid e teve essa semana de descanso, esses dias de descanso. Já o Real Madrid teve que jogar a final da Supercopa no domingo e claro que chegou mais cansado porque já vinha da prorrogação, enfim, mais uma prorrogação pesou nas pernas do Real Madrid. Eu acho que a gestão ali de minutos do Ancelotti talvez não foi tão acertada como a do Simeone, que acabou conseguindo mais fôlego do time para a prorrogação, que foi algo que ele não conseguiu fazer no jogo da Supercopa. Bom, o Atlético de Madrid saiu na frente com o Samu Lino marcando um belo gol. O Samu Lino, que é um dos destaques desse Atlético de Madrid, ele teve que mudar de posição desde que ele chegou ao Atlético. O Samu Lino é um segundo ponta que joga atrás do atacante, mais aberto pela esquerda, um ponta esquerda. Ele é um atacante, vamos. E no Atlético de Madrid está jogando de ala esquerda, tendo que fazer mais funções defensivas do que a sua posição de origem, digamos, pediria, mas o Samu Lino está entregando muito ao Atlético de Madrid, tanto que ele é titular na ala esquerda da equipe, tem 5 gols nessa temporada e marcou hoje também o primeiro gol do Atlético de Madrid. O segundo gol da partida é uma falha do Oblak, que termina no gol do Real Madrid. Depois temos uma lambança da defesa do Real Madrid, uma falha também do Lunin, e o Morata coloca a bola para dentro. E o Real Madrid acaba empatando em um lance de jogada do Vinícius Júnior com assistência do Bellingham para o Rossello marcar o gol de empate da partida e levar o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, para mim, o Atlético de Madrid foi melhor, estava melhor fisicamente, isso deu para notar. E o Griezmann, que para mim não começou o jogo bem, ele conseguiu ir melhorando dentro da partida, o Antoine Griezmann. E o segundo tempo dele foi muito bom e a prorrogação maravilhosa. O Griezmann marcou um golaço para o 3-2 do Atlético de Madrid, que colocou o time de Simeone novamente na frente do placar. E aí, já no finalzinho da prorrogação, o Riquelme, desculpa que eu fiz alguém estava me ligando aqui, mas acho que não atrapalhou o vídeo, então segue o baile. O Riquelme fez o 4-2 para o Atlético de Madrid. É uma vitória muito importante para o Atlético de Madrid, porque depois da eliminação na Supercopa, a Copa do Rei acaba sendo o caminho mais direto para o Atlético pensar em conseguir ganhar um título nessa temporada. Para o Real Madrid, é uma eliminação que ela é dolorosa, porque o time é atual campeão da Copa do Rei, mas o time está na briga pelo Campeonato Espanhol e está vivo na Liga dos Campeões. O Atlético também está vivo na Liga dos Campeões, mas no Campeonato Espanhol está com muita pontuação de diferença
para o Real Madrid vai ser difícil conseguir recortar. Então, pensando em título, o Real Madrid agora vai focar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, e o Atlético de Madrid na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, e claro, não perder a pegada do Campeonato Espanhol, porque precisa classificar para a próxima Liga dos Campeões. Mas o Atlético de Madrid estava colocando uma importância grande nesse derby, queria continuar vivo na Copa do Rei. Sobre Atlético de Madrid, são 25 jogos consecutivos sem perder aqui no Estádio Metropolitano. A força que o Atlético de Madrid tinha no Vicente Calderón tem também aqui neste estádio. Conseguiu fazer do Metropolitano a sua fortaleza. Nessa temporada são 14 jogos, 3 vitórias e um empate. São 25 jogos consecutivos sem perder. Desde o dia 8 de janeiro de 2023, o Atlético não perde por aqui. Atenção, Inter de Milão, se você quiser eliminar o Atlético na Champions, vai ter que fazer um bom jogo fora de casa, porque o Atlético é muito forte no Metropolitano. Tem mostrado isso, hoje enfrentou um grandíssimo rival e conseguiu se sobrepor com a ajuda dos seus torcedores jogando em casa. O Real Madrid vinha numa sequência de 21 jogos consecutivos sem perder e acaba perdendo de novo para o mesmo rival que tinha sido o único rival que tinha conseguido derrotar o Real Madrid nessa temporada, o Atlético de Madrid. Venceu o Real Madrid lá em setembro no Campeonato Espanhol e agora vence na Copa do Rei da Espanha. O time de Carlo Ancelotti faz uma muito boa temporada, mas tem aí essa pedra no sapato que é o Atlético de Madrid, que o Real Madrid aqui no Metropolitano não tem conseguido vencer. O histórico recente é de poucas vitórias do Real Madrid aqui nesse estádio, porque o Atlético está conseguindo ser muito forte fora de casa. O que a gente viu em campo foram os dois melhores ataques da Espanha. Dessa vez o Atlético de Madrid fisicamente conseguiu aguentar a intensidade e o ritmo do Real Madrid, que é verdade que perdeu isso, porque vem com um desgaste de muito mais minutos em cima o time do Carlo Ancelotti. E o Atlético de Madrid conseguiu sobrepor a tudo isso e conseguiu essa classificação para a Copa do Rei da Espanha, quartas de final. Veremos quem será o adversário do Atlético de Madrid no sorteio. Um asterisco que foi um derby muito tenso, tem sido assim, foi um muito bom jogo, mas foi um derby muito tenso. A gente teve 12 cartões amarelos, 6 para cada jogador, para cada lado. Realmente foi muito tenso. O Vinícius Júnior foi de novo um dos protagonistas da noite, primeiro porque mais um episódio lamentável. Os nossos companheiros do The Athletic gravaram alguns torcedores antes do jogo começar fora com insultos racistas ao Vinícius. A pressão pro Vini aqui foi realmente muito grande. Toda vez que ele tocava na bola, ele era vaiado. O torcedor do Atlético de Madrid tem um ponto com o Vinícius, e o Vinícius tem um ponto com o Atlético de Madrid. A gente viu vários episódios de confusão, em que a gente ainda tem dúvida de tudo que foi falado depois do jogo, inclusive com o Simeone. Depois do jogo, o Nacho foi para a zona mista e disse que faz parte do derby, que os derbys são tensos, mas a gente ainda realmente tem dúvida de tudo que se foi falado, porque realmente estava assim, o ambiente, o clima estava tenso, estava muita gente gritando de um lado e do outro. Então, nos próximos dias, nas próximas horas, algumas falas e alguns gestos e alguns comentários vão sair à luz e a gente vai entender muito melhor o que aconteceu nesse derby. Mas a verdade é que foi um jogo muito tenso, foi um jogo muito pegado. Para mim, hoje, atualmente, os derbys de Madrid são melhores jogos do que os El Clássicos, porque o Atlético de Madrid tem conseguido fazer mais frente ao Real Madrid do que o Barcelona. Vamos ver se o Barça volta a fazer frente, né? Mas assim, o derby que a gente viu na Supercopa foi muito bom, e o derby que a gente viu agora também foi muito bom. O Atlético de Madrid avança na Copa do Rei da Espanha, para mim, junto com o Girona, e talvez pelo Cholo ser um cara mais expert em mata-mata, para mim o Atlético é o favorito para ganhar essa Copa do Rei da Espanha. E vamos ver até onde o time vai na competição, não tendo o Real Madrid pelo caminho, né? Porque sempre é complicado para o Atlético de Madrid. Dessa vez conseguiu avançar contra o Real Madrid, veremos. O Real Madrid, como eu disse para vocês, o Nacho até falou na zona mista que o jogo de hoje, a derrota, não interfere em nada na temporada. O time realmente estava muito cansado, a gente viu um desgaste físico. Para a prorrogação, eu fiquei notando aqui os jogadores do Atlético de Madrid todos de pé ao redor do Simeone, escutando. E, cara, os jogadores do Real Madrid já estavam estirados no campo, assim. E realmente a prorrogação lá na Supercopa e a final e a viagem, tudo pesou para os jogadores do Real Madrid. A Copa do Rei não é a competição preferida, né? Digamos que Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei para o Real Madrid.
Mas, por ser o atual campeão e por talvez ter uma possibilidade de triplete, o Real Madrid, o Ancelotti foi com tudo hoje no jogo aqui, mas para mim o Cholo Simeone foi melhor e conseguiu vencer o Real Madrid. Bom, gente, é isso por hoje. Quem chegou até aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa um like e os comentários por aqui. Eu volto num próximo. Um beijo pra vocês.